Dentro da comunidade de mídias perdidas houveram diversos casos que se provaram falsos ao longo do tempo, por várias razões diferentes, podendo ser apenas uma pessoa querendo dar uma trollada, até um caso de efeito Mandela. E é por isso que no vídeo de hoje eu irei explicar o iceberg das mídias perdidas que se provaram falsas. Eu tinha feito esse iceberg algum tempo atrás, e ele ficou até que famoso, principalmente por causa do youtuber gringo SourceBrew, que também fez um vídeo explicando ele. Vídeo esse que eu vou deixar embaixo na descrição. Então eu resolvi também explicar esse iceberg em um vídeo, dessa vez em português. Então acho que é isso, vamos direto para o iceberg. A Day with SpongeBob SquarePants. Acredito que eu já tenha falado sobre esse caso alguma vez no canal, mas caso você não saiba, A Day with SpongeBob SquarePants, ou Um Dia com Bob Esponja Calça Quadrada, é um suposto filme que contava a história de um documentário falso em que uma criança ganha um concurso que tinha como prêmio passar um dia com a esponja amarela na fenda do biquíni. O DVD desse filme foi primeiramente encontrado listado para venda no site da Amazon, porém indisponível. Após alguns usuários encontrarem essa página, uma busca por esse filme perdido começou. Porém logo se percebeu que o filme não existia. A capa do filme era apenas uma montagem com a imagem retirada da internet. E segundo a própria distribuidora, o longa nunca saiu da fase de conceito. E eles apenas o listaram na Amazon para ter uma noção do interesse do público acerca do filme. Entretanto, mesmo com o notável interesse da internet, após saber da existência do mesmo, a produtora ainda tem receio de ser processada pela Nickelodeon pelo uso indevido das suas propriedades. Porém, hoje existem diversas recriações de fãs na internet, mas o filme em si nunca existiu. Saki Sanobashi. Ok, isso pode causar uma polêmica por estar aqui. Esse caso surgiu em uma thread do 4chan, onde os usuários falavam sobre as coisas mais perturbadoras que eles já tinham visto. E um deles relatou que há muito tempo atrás, ele havia visto um anime OVA que contava a história de um grupo de garotas colegiais que se viam presas em um banheiro, sem portas e nem janelas. E à medida que elas passavam presas naquele lugar, elas começavam a enlouquecer, resultando em todas elas tirando a sua própria vida. Esse macabro anime rapidamente ganhou a atenção de um grupo de pessoas que começaram a procurar a internet afora por algum rastro dessa obra. Porém, tais esforços não levaram a nada que se assemelhava com o anime descrito. A busca durou alguns anos, até que no subreddit oficial da busca, um usuário fez um post se dizendo ser a pessoa que fez o post original no 4chan. E ele apresentou provas até que genuínas de que de fato havia sido ele que iniciou tudo isso. Porém, mesmo assim, alguns membros da busca não acreditaram que ele seria o autor original e creem que seja apenas uma pessoa tentando atrapalhar as buscas. Então por isso, a busca ainda não terminou oficialmente. Porém é muito improvável que esse anime de fato existia. Contudo, assim como o caso do A Day with SpongeBob, existem muitas recriações de fãs pelo YouTube. A dublagem de The Legend of Dratini. The Legend of Dratini é o 35º episódio da primeira temporada do anime Pokémon. O episódio foi banido pela 4Kids, que era a detentora dos direitos do anime no ocidente. Logo, ele nunca foi dublado. O principal motivo pelo banimento foi por causa da aparição de armas de fogo que eram usadas para ameaçar diretamente os personagens do anime. E apesar do episódio ter sido banido, existiam vários rumores que o episódio havia sido dublado, mas não lançado. Afirmações essas que foram diversas vezes desmentidas pelos dubladores. E levando em conta que a dublagem daqui era baseada na dublagem americana, é certo que a versão em português também não exista. A cena deletada de Tornei-me um Gary Adolescente. No 13º episódio da primeira temporada de Bob Esponja, intitulado Tornei-me um Gary Adolescente, existiu uma especulação sobre uma cena deletada onde mostrava o Lula Molusco se transformando em um caracol, após se injetar com uma seringa. Muitas pessoas se lembravam dessa cena durante a transmissão original do episódio, e de acordo com a teoria, a cena foi deletada dos relançamentos do episódio após reclamações de
de pais que diziam que a tal cena traumatizou seus filhos. Além de que, no lugar onde supostamente essa cena estava, está uma transição que nunca havia sido usada no desenho, que costumava ser a clássica transição de bolhas. Porém, a transição do episódio corta para uma filmagem da lua, para assim voltar aos personagens. E algumas pessoas apontaram essa transição para confirmar que a tal cena foi realmente deletada. Porém, através de uma pessoa que tinha a gravação do episódio na primeira transmissão, provou que a cena deletada nunca existiu. Polybius, talvez a lenda urbana mais famosa dos videogames. Polybius é um suposto arcade que apareceu nos fliperamas da cidade de Portland, nos Estados Unidos durante os anos 80. Esse arcade, segundo a história, era um experimento secreto do governo para fazer experimentos de controles de mente. As pessoas que jogavam esse jogo sentiam fortes dores de cabeça e relataram ter pesadelos durante a noite. Além de que, regularmente, homens vestidos de preto visitavam as máquinas para extrair dados da mesma. Mas o jogo em si nunca existiu na verdade, e é apenas uma lenda urbana inspirada em casos reais de jogos que poderiam causar danos a pessoas que passavam horas jogando naquela época. Kek Kroc. Kek Kroc foi um suposto jogo lançado para o Mega Drive no ano de 1993. O jogo teria sido lançado de forma pirata para o console e era vendido em lojas especializadas em produtos baratos. Ele seria um jogo de plataforma, tendo como personagem principal um crocodilo chamado Kek Kroc. O jogo começou a aparecer na internet no ano de 2016, em threads do 4chan, e obviamente o jogo nunca existiu de fato, e só foi uma trollagem do Chan. O que é perceptível quando você percebe que existe Kek no nome do jogo, que é uma gíria usada no 4chan. Todavia, existem atualmente vários fangames que imaginam como o jogo seria se ele tivesse existido de verdade. A versão de 1993 de Only Dying. Existia um rumor que havia uma versão alternativa da música Only Dying da banda americana Stone Temple Pilots, feita para o filme O Corvo de 1994. E se acreditava que houvesse uma regravação dessa música. Porém, devido à triste morte do autor Brandon Lee durante as gravações do filme, fez com que a banda escolhesse outra música para ele, em respeito ao autor, já que essa música possuía uma letra muito mórbida, e os membros já afirmavam que a regravação nunca foi feita. Pesh. Pesh era um suposto jogo baseado em Pac-Man, lançado pela infame empresa de jogos Phoenix Games, a qual é famosa por fazer jogos de qualidade questionável. Muito se debatia sobre a existência deste jogo, já que a única coisa disponível dele era essa capa. Porém, logo se descobriu que a arte da capa foi roubada de uma competição de Ray Tracing, e o jogo nunca saiu de sua fase de conceito. A capa do jogo foi feita apenas como um placeholder para ser colocado no site da empresa. Kablam, episódio 29. Esse é um suposto episódio perdido da série da Nickelodeon Kablam, que seria, de acordo com o rumor, o último episódio do desenho, onde os personagens principais, Henry e June, acabariam se beijando e revelando uma paixão entre os dois. Esse episódio apareceu listado em vários sites, como a Wikipedia, por um usuário anônimo, e mesmo sem nenhuma evidência de que esse episódio realmente existiu, muitas pessoas acreditaram na sua existência e prolongaram o rumor por vários anos. Até que em dezembro de 2015, o criador do desenho, Mark Marek, desmentiu a existência desse episódio, sendo que ele várias vezes já afirmou que não existe nenhum tipo de interesse romântico entre os personagens principais do show. GTA San Andreas Golf Patch. Esse é um suposto mod de GTA San Andreas que, pelo menos na superfície, adicionava um mod que permitia o jogador jogar golfe dentro do jogo, assim como o nome sugere. Porém, na verdade, o suposto real intuito do mod era dar missões ao jogador para encontrar pessoas desaparecidas, as quais eram pessoas reais que de fato estavam desaparecidas. Essa história surgiu dentro da comunidade de Lost Media em língua espanhola, e aparentemente é apenas uma piada que um youtuber de Lost Media chamado Shake fez para zoar um outro youtuber que, segundo o que eu li na internet, é um criador de conteúdo que faz muitos vídeos sobre o jogo, saturando o tema.
When Then Going Gets Goth, podendo ser traduzido como Quando as Coisas Ficam Góticas, é uma suposta série animada canadense que foi transmitida no canal Cubo durante os anos 2000. Apenas existe uma única imagem do desenho disponível, que apareceu em um tweet feito por um artista chamado Dave Stuntz, que também foi a primeira pessoa a falar dessa série. E fica muito claro que ele inventou isso, já que ele sabe desenhar, então não é absurdo dizer que ele mesmo produziu essa imagem. Além de que, ele não dá muitos detalhes sobre o desenho. E quando perguntam onde ele encontrou essa imagem, ele apenas diz que ele já tinha salvo ela há muito tempo. E ele também ficou surpreso de saber que qualquer informação sobre o desenho simplesmente desapareceu na internet. Mas é certo que isso foi tudo invenção dele, mas eu dou pontos pela criatividade. O jogo de NES de New Kids on the Block. Durante o pico de popularidade da boy band americana New Kids on the Block, surgiu um rumor de que um jogo para Nintendinho baseado na banda estava sendo produzido. Pouco se sabe sobre esse jogo, afinal ele nunca foi lançado, mas existiam rumores que em algum momento ele foi vendido pelo eBay. Porém a verdade é que ele nunca saiu da fase de conceito e apenas uma arte da capa foi feita. Mario Knights. Mario Knights é um suposto jogo perdido do Mario lançado para o Super Nintendo, e seria um jogo mais voltado para o terror. Apenas existia essa imagem da capa do jogo, porém, um usuário da Lost Media Archive contatou diretamente a Nintendo sobre o jogo, e eles disseram que esse jogo nunca foi feito por eles. Não se sabe exatamente onde essa imagem surgiu, mas é quase certo que é uma montagem feita por um fã. Satan Sphinx. Satan Sphinx é um suposto vídeo que foi postado por um usuário anônimo no YouTube e em alguns fóruns durante o ano de 2009. E segundo os relatos, o vídeo continha diversas cenas perturbadoras, com gritos ensurdecedores. E também é dito que quem o assistia sentia uma incontrolável vontade de tirar sua própria vida, que era estimulada por mensagens subliminares presentes no vídeo. A história segue afirmando que o vídeo foi retirado da internet pelo governo americano, não sendo possível encontrá-lo através da internet comum, só sendo possível vê-lo através da Deep Web. Existe apenas uma imagem que supostamente estava presente no vídeo, que é essa aqui. Porém, a origem dessa imagem vem de uma capa de um álbum de uma banda de black metal americana chamada Hellhorse, sendo que o álbum em questão se chama Decade of Dust. E é seguro dizer que Satan Sphinx é apenas mais uma creepypasta. SpongeBob Brazilian Defecation Broadcast. Essa é uma história que surgiu no 4chan sobre uma transmissão pirata do desenho do Bob Esponja que aconteceu no Brasil durante as Olimpíadas de 2016. Essa tal versão pirata do desenho continha a nota marrom em uma das suas cenas. Nota essa que, de acordo com a lenda, faz as pessoas terem diarreia. E quando esse episódio passou na TV, ele fez com que muitas crianças tivessem que ser levadas a pressas aos hospitais por problemas intestinais. Porém, esse incidente não foi coberto pela mídia com medo de assustar os turistas que estavam aqui no país por causa das Olimpíadas. Mas eu não preciso dizer que isso nunca aconteceu. Primeiro, a tal nota marrom não existe de fato, mas ela foi popularizada por causa de um episódio de South Park. E segundo, eu particularmente não vejo um cenário onde a mídia não cobrisse esse caso. Como se a maioria dos veículos de mídia de grande circulação ignoraria um incidente que afetou crianças. Todo mundo sabe que isso não passaria batido. Essa história foi obviamente feita por um gringo que achou que essa história nunca chegaria a brasileiros e fosse rapidamente desmentida. Enfim. Gravações da Idade Média. Há um tempo na internet surgiu a história de um viajante no tempo que havia viajado para a Idade Média na Europa e fez diversas gravações. E apesar de ser um conceito bastante interessante, é apenas isso, uma história da internet. Porém existe um vídeo no YouTube chamado Medieval Found Footage. Porém as imagens presentes no vídeo vêm de um filme espanhol chamado Odisseia de um Bravo, lançado em 1963. Goku e Frieza vão para o KFC, o filme. Esse seria um filme promocional para a rede de fast food KFC, onde mostraria os personagens do anime Dragon Ball indo até o KFC, o que de alguma forma resultaria em uma luta entre Goku e Frieza pelo motivo de Frieza gostar mais do Taco Bell do que do KFC. Sim, esse é o plot do filme. Você acredita que essa história surgiu em uma live do youtuber de Lost Media L Super Sonic Kill, onde ele fez uma piada criando esse filme. E com
isso, uma pessoa que estava vendo a live decidiu ir até a antiga wiki de Lost Media e fazer um artigo sobre essa mídia perdida, que provavelmente é a coisa mais estúpida relacionada a esse tópico. Useless.avi. Useless.avi era um vídeo presente no site Normal Porn for Normal People, que era um site que disponibilizava vídeos de cunho perturbador e que só poderia ser acessado através de um convite enviado por e-mail. E de acordo com a história, um dos vídeos desse site mostra uma mulher sendo brutalmente morta por um chimpanzé. Mas felizmente, tanto o site quanto esse vídeo apenas fazem parte de uma creepypasta. Três orangotangos, um liquidificador. Esse é um suposto vídeo de choque que ficou conhecido por causa de diversas pessoas que postaram vídeos no YouTube reagindo a ele. E segundo os relatos, o vídeo acontece em uma base secreta dentro da Amazônia colombiana e mostra um soldado do exército local jogando orangotangos em uma máquina que se parece com um liquidificador gigante, onde os animais eram fatiados. Existe, além dos reacts, um áudio que veio desse vídeo, e nele já podemos comprovar que esse vídeo nunca existiu, já que há barulhos de chimpanzés no áudio, não de orangotangos, além de que o animal não existe nas Américas. E o mais importante de tudo, quando você assiste os reacts, as pessoas não parecem estar assistindo o vídeo descrito anteriormente. Elas deveriam estar muito mais chocadas do que as suas reações mostram. É seguro dizer que esse vídeo é apenas um meme para zoar com vídeo de choques reais, como o Two Girls One Cup, por exemplo. Paz de Existence. Paz de Existence foi um projeto artístico francês que foi concebido entre o final dos anos 70 e início dos anos 80 e foi apresentado apenas uma vez em um obscuro cinema independente em Paris. E o filme se trata apenas de uma tela que pisca em preto e branco por alguns segundos. E no fim da sua exibição, o rolo de filme teria sido queimado dentro do seu projetor de forma proposital, fazendo o filme ficar perdido para sempre. Essa história foi mencionada pela primeira vez no canal Style e Substance, no seu iceberg de filmes perdidos. Logo, é possível dizer que ele meio que inventou essa história, mas de qualquer forma ela poderia ter acontecido na vida real, e não deixa de ser um conceito interessante. E chegamos ao fim desse iceberg. O que acharam dele? Deixem aí embaixo na descrição, além de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e compartilhar para seus amigos. E como sempre, eu espero você em uma próxima. Até mais!